Oi, meu filho, tudo bem com vocês? Chegamos a mais uma aula de biologia, onde essa aula vai ser uma continuação da revisão da semana passada, certo? Sobre bases moleculares da vida. Quanto ao assunto de citologia, que é um dos assuntos que vai ser revisado por vocês, eu vou indicar um link de uma videoaula que eu disponibilizei para vocês há algum tempo, onde essa videoaula ela resume bem as principais organelas celulares, certo? Que estão presentes tanto na célula animal como na célula vegetal. E ela também mostra o que são essas organelas, como são suas estruturas, certo? Indicando cada uma delas presentes na célula. Quanto ao cronograma da avaliação diagnóstica de biologia, a AV2, que é a avaliação diagnóstica diferenciada, ela vai ser na terça-feira, dia 6/10, certo? Essa avaliação eu vou definir para vocês no finalzinho dessa aula, certo? Quanto à AV1, que é a avaliação por meio do Google Forms, vai ser numa terça-feira, dia 13/10, certo? Vamos agora continuar a revisão da semana passada. Continuando a revisão, as enzimas ela está dentro de uma das funções das proteínas. Como assim? Além da função estrutural, um grupo de proteínas, que são as enzimas, elas participam praticamente de todas as reações químicas vitais, estimulando-as. Então, como consequência, todo o metabolismo ele vai depender da ação dessas proteínas enzimáticas. As enzimas elas são proteínas que vão participar dos processos biológicos, aumentando a sua velocidade sem se alterar durante todo esse processo, e são chamadas aí de biocatalisadores. Então, exemplos de enzimas vegetais tá a bromelina, que é a enzima presente no abacaxi. Um exemplo de enzimas animais tá a aminalase, certo? E a protease. Com isso, finalizamos o estudo sobre as funções da proteína, certo? Continuando. Sobre os ácidos nucleicos, eles são chamados assim por seu caráter ácido, certo? E por terem sido descobertos originalmente no núcleo das células. Foi a partir de 1940 que os ácidos nucleicos eles passaram a ser mais detalhadamente estudados, pois se descobriu que neles constituem os genes, que são responsáveis por toda a herança biológica, certo? Então, existem dois tipos de ácido nucleico que vocês já sabem, que é o ácido deoxirribonucleico, certo? E o ácido ribonucleico, que são DNA e o RNA. Elas são as maiores e mais importantes moléculas orgânicas porque estão presentes em todas as formas de vida, desde os vírus, certo? Até os mamíferos. Uma coisa importante, os vírus, eles são seres acelulares, certo? Eles não possuem célula, mas aí eles têm na sua composição ou DNA ou RNA. Vocês podem ver aí que o DNA e o RNA eles vão ser formados por várias moléculas que são denominadas de nucleídos. Então, esses ácidos nucleicos, eles podem ser polinucleídos. O que é um nucleído? É uma molécula que está formada por uma união, por uma junção de outras moléculas. Um exemplo disso é o ácido fósforo, que é um tipo de um monossacarídeo, certo? De 5 carbonos, que é uma pentose, com uma base nitrogenada.
Vocês sabiam que somos parecidos com nossos pais porque recebemos deles, nos gametas que nos originaram, genes maternos e paternos constituídos por ácido desoxibonucleico, certo? Que é o DNA. Vê só. O que é um ácido desoxibonucleico? É o popular DNA, certo? Então, para ficar melhor de vocês visualizarem, em vez de chamar ácido desoxibonucleico, chamem por DNA. Vê só. Eles são constituídos por três tipos, de componentes: glicídios, ácido fólico, base nitrogenadas, certo? Dos 5 tipos de bases nitrogenadas presentes nos ácidos nucleicos, 3 ocorrem no DNA, quanto no RNA. Então, 3 dessas bases nitrogenadas elas vão estar presentes tanto no DNA como no RNA. São elas a adenina, a citosina e a guanina, certo? 2 delas vão estar presentes, uma no DNA e a outra no RNA. A adenina ela só vai ocorrer exclusivamente no DNA. Já a uracila ela apenas ocorre no DNA. Então, a adenina, citosina, guanina, timina e uracila elas são as bases nitrogenadas. Ok? A seguir, vocês podem observar as estruturas dos ácidos nucleicos. Vê só, os 3 componentes dos ácidos nucleicos organizam-se em uma espécie de um trio molecular, que são denominados de nucleídeo, constituído por uma pentose, certo? Que é um açúcar, um glicídio, formado por 5 carbonos de monossacarídeos, unida através de uma molécula de ácido fósforo e de uma base nitrogenada. Tanto o DNA como o RNA, elas são constituídos por nucleídeos, certo? Que vão estar ligados em uma sequência em longas cadeias nucleídeas, como vocês podem ver aqui, certo? Vocês conseguem observar como é a estrutura dos ácidos nucleicos, certo? Essa imagenzinha aqui representa a adenina, certo? A guanina, a timina e a citosina, certo? Aqui apresenta como é a estrutura do ácido nucleico, que é formado pelo fósforo, o nucleídeo, que é a pentose, a base nitrogenada, certo? Quanto à estrutura do ácido nucleico DNA, as moléculas do DNA elas são geralmente muito longas, certo? Com até milhões de nucleídeos unidos em sequência, como vocês podem observar nessa imagenzinha aqui. No núcleo das nossas células, constituídos os nossos cromossomos, existem moléculas de DNA que atingem cerca de 10 centímetros de comprimento, certo? Então, vocês podem ver que a base nitrogenada do DNA é citosina, guanina, adenina e timina, certo? Quanto à estrutura do ácido nucleico do RNA, as moléculas do RNA elas são geralmente formadas por uma cadeia única, certo? Que pode se desenrolar sobre si mesma, pelo emparelhamento entre as bases complementares na mesma cadeia polinucleídea, certo? Como vocês podem observar nessa imagenzinha desse lado aqui, onde vocês podem ver como é a estrutura do RNA. O RNA ela tem como base nitrogenada a citosina, guanina, adenina e a uracila. Não sei se dá para vocês verem bem, mas aqui são as estruturas químicas de cada uma das bases nitrogenadas.
E aí vocês podem ver que duas delas ocorrem, a tinina ocorre exclusivamente na estrutura do DNA e a uracila ela ocorre exclusivamente na estrutura do RNA. Vê só, quanto às vitaminas, talvez seja uma das bases moleculares que vocês mais conhecem. O termo vitamina em si, não vai se referir a uma classe particular de substância, mas qualquer substância orgânica em que o organismo não consegue sintetizar ou produzir e que é geralmente necessária em pequenas quantidades, certo? Vê só. As vitaminas, elas são classificadas em hidrossolúveis e lipossolúveis. Então, a importância dessa classificação está relacionada como é que elas podem ser ingeridas e armazenadas no nosso organismo. Quanto às vitaminas hidrossolúveis, elas são chamadas desse modo porque são substâncias polares e se dissolvem em água, certo? E podem ser armazenadas em pequenas quantidades no nosso organismo e que devem ser ingeridas de forma constante no nosso organismo, certo? Já as vitaminas lipossolúveis, elas são chamadas assim porque elas vão ser armazenadas no tecido adiposo e não precisam ser ingeridas diariamente, certo? Vê só. As doenças que são causadas pela falta das vitaminas são chamadas de avitaminose, certo? Desculpe, são chamadas de avitaminoses. A seguir, vocês podem ver uma tabela que está mostrando as vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis. Vocês podem ver aí a vitamina hidrossolúvel B1, que é a tinina, certo? A vitamina B2, que é a riboflavina, certo? A vitamina B3, que é a niacina ou ácido nicotínico, certo? A vitamina B6, que é a piridoxina, certo? É porque é o nome de algumas vitaminas, o nome científico de algumas vitaminas são um pouquinho complicado, mas aí vai de boa. Não está aparecendo nessa tabela, mas uma vitamina hidrossolúveis que vocês conhecem são o ácido fólico ou a vitamina B9, certo? Outra também que vocês veem bastante é a vitamina C, que é o popular ácido ascórbico, certo? As vitaminas lipossolúveis que estão presentes aí nessa tabela são a vitamina A, certo? Que é o retinol. Tá aí aparecendo para vocês a vitamina D, que é o calciferol. Quanto à vitamina D, ela não pode ser encontrada na maioria dos alimentos, certo? Eles contêm, em geral, um precursor que pode se transformar em vitamina D quando exposto aos raios ultravioleta da radiação solar. Tem aí também presente a vitamina K, que é a filocroquina. Vamos lá, quanto à vitamina hidrossolúvel B1, a tiamina, pessoal, ela tem como principal função do nosso corpo auxiliar na oxidação dos carboidratos, que vai estimular o nosso apetite, mantendo o nosso tônus muscular e o bom funcionamento do nosso sistema nervoso, certo? E previne também a beriberi, certo? Os sintomas da falta dessa vitamina são a perda de apetite, a fadiga muscular, o nervosismo, certo? E como ela previne
o beriberi, então aparece, consequentemente, após a falta dela, o beriberi, certo? Principais fontes que podemos encontrar a vitamina B1 são os cereais na forma integral, pães, feijão, fígado, carne de porco e ovos, entre outros alimentos. O ácido ascórbico, que é a vitamina C, que é uma vitamina hidrossolúvel, ela tem como principal função no nosso corpo manter a integridade dos vasos sanguíneos e proporcionar uma boa saúde aos nossos dentes. Ele previne infecções e o escorbuto. A falta da vitamina C no nosso corpo ocasiona a inércia, a fadiga em adultos, insônia, nervosismo em crianças, como também sangramento nas gengivas, dores nas juntas, os dentes alterados e, logicamente, o escorbuto. Principal fontes onde podemos encontrar a vitamina C são as frutas cítricas, como limão, lima e laranja, certo? Tem o tomate, repolho e outros vegetais de folha. Quanto às vitaminas lipossolúveis presentes nessa tabela, tem aí a vitamina A, que é o retinol. Ela tem como principal função no nosso corpo estimular o crescimento normal e também um bom funcionamento dos nossos olhos, do nariz, da boca, dos ouvidos e dos pulmões. Ela vai prevenir os resfriados e algumas infecções, evitando a conhecida cegueira noturna. A falta da vitamina A, o retinol, no nosso organismo, ela provoca a cegueira noturna, certo? Os olhos secos em crianças e até mesmo podem se tornar algo mais grave, como uma cegueira total. As principais fontes onde podemos encontrar a vitamina A os vegetais amarelos, como cenoura, abóbora e batata doce, milho. Tem o pêssego, a nectarina, a gema de ovo, a manteiga e o fígado. A vitamina D, que é o calciferol, ela vai ter como principal função no organismo atuar no nosso metabolismo do cálcio e do fósforo, mantendo os ossos e os dentes num bom estado, certo? Prevenindo aí a doença do raquitismo. A falta dessa vitamina pode provocar problemas nos dentes, ossos fracos e contribuir para os sintomas de artrite e do raquitismo. Podemos encontrar a vitamina D, o calciferol, no óleo de fígado de bacalhau, no fígado e na gema do ovo, certo? Com base no que vocês estudaram sobre as bases moleculares da vida, a avaliação diagnóstica AV2, certo? De forma diferenciada, ela vai constituir da seguinte forma. Eu quero que vocês vejam os alimentos que vocês comem no dia a dia e desenhem uma espécie de pirâmide alimentar baseada nesses alimentos que vocês mais consomem no dia a dia, identificando se eles são uma espécie de sal mineral, se eles são glicídios ou lipídios, se eles são proteínas, vitaminas, certo? Vai constituir nisso. Na próxima terça, que vai ser a AV2, eu vou explicar melhor como é que vai ser constituído, certo? Essa pirâmide alimentar. Mas aí a AV2 vai consistir nisso. Quanto à citologia, a revisão sobre o conteúdo de citologia, vai ser o link que eu vou estar disponibilizando para vocês da videoaula que eu já passei, certo? Que nela contém o resumo das principais funções, das principais organelas celulares e identificando elas na célula, e
falando também, eu estou explicando também as funções dessas organelas celulares, certo? Por hoje é só, então qualquer dúvida vocês podem estar entrando em contato comigo, ou pelo Classroom, ou pelo WhatsApp. Importante, lembrando também que depois que vocês assistirem essa videoaula, comentem o seu nome e a turma, certo? Se for no YouTube, se for na sala de aula no Classroom, só basta ser seu nome na chamada, certo? Porque aí vai contar como presença de vocês.